O evangelho de hoje se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 24 a 30. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que havia em Sarapta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naama, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade. Levaram-no até um alto monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje, essa terceira semana da Quaresma, vem nos dizendo como é importante a gente ter cuidado para não deixar passar em vão a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela vem até nós todos os dias. Todos os dias a graça de Deus vem. Jesus vai dizer que assim como o sol vem para todos, a chuva vem para todos, assim também a graça de Deus, ela vem para todos. E todos os dias, constantemente, eu creio profundamente que a hora que a gente aproximar da graça de Deus, a gente se abrir para Deus, a gente recebe a graça dele. O problema não está em Deus nos abençoar, mas sim a gente confiar, a gente se abrir a essa graça, a gente se colocar na presença de Deus, a gente se preparar para receber. Podemos lembrar daquela passagem que Jesus fala das sementes que são lançadas no chão. E existe 4 tipos de terreno, e todos aqueles 4 tipos de terreno recebem a semente, da mesma proporção. Mas só um é capaz de produzir e dar fruto, porque os outros 3 terrenos não estavam preparados. Assim como Deus derrama sua graça sobre mim, sobre você, sobre cada pessoa da humanidade. Só que o coração tem que estar predisposto a receber essa graça, receber essa palavra e produzir os frutos que ela nos diz, que ela nos envia através da palavra, que é a semente, né? Nesse evangelho, vemos que Jesus volta a Nazaré, depois que ele é batizado por João Batista, vai até o deserto durante 40 dias, é tentado pelo demônio, vence essa tentação e volta a Nazaré, onde que ele cresceu, viveu durante aproximadamente 25 anos, ali onde que vivia a sua família, seus primos, amigos, seus parentes. E onde ele foi na sinagoga, que é uma sinagoga que ele frequentou desde criança, todos os sábados, acompanhou todo o ritual judaico, porque Jesus era judeu, Jesus foi fiel aos ensinamentos judaicos, ao ritual judaico. Mas naquele dia algo diferente estava naquele homem. O Espírito Santo. Jesus tinha recebido o Espírito Santo, Jesus tinha sido batizado por João Batista. Jesus passa por uma tentação muito forte durante 40 dias, uma prova muito forte. E Jesus volta repleto do Espírito Santo. Então já não era simplesmente mais o homem, Jesus, mas sim o homem cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, que já não falava as linguagens humanas, mas sim falava as linguagens espirituais, as coisas espirituais, que via o mundo de uma maneira diferente. E ele começa a pregar. Até o início da pregação vai dizer que ele falou: o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu, me enviou para curar os corações feridos, os corações contritos. Depois termina dizendo o que o Evangelho de hoje nos fala: nenhum profeta é bem aceito em sua pátria. De fato, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, e havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado, senão a uma viúva que vivia em Sarapta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos, e ele curou só um.
o Naama. O que Jesus queria dizer com isso? Que Elias era um grande profeta, que Elias foi o grande profeta do Antigo Testamento, respeitadíssimo. E Eliseu, o discípulo dele, fez milagres até maior que Elias. Mas Jesus estava dizendo que ele era maior que esses dois profetas. Que ele era maior. Em vez daquelas pessoas olharem para Jesus e ver que ele era um grande profeta, um grande homem de Deus, sem poder entender ainda que ele era o Filho de Deus, mas entender que ele era um grande homem, e ali poderiam receber a graça de Deus, a palavra de Deus através daquele homem. Não, preferiram duvidar dele, porque viram ele crescendo, sabia quem que ele era humanamente, e não acreditaram na palavra de Deus. Interessante que Jesus sai de Nazaré, e eles tentam matar Jesus, Jesus sai de Nazaré, e depois, durante os 3 anos de vida pública, Jesus não volta mais para Nazaré. Aquela cidade onde que ele cresceu, que ele foi criado, não recebeu milagres deles, não recebeu cura dele, não recebeu a palavra de Deus. Então o próprio Jesus foi rejeitado pelos seus parentes. Assim também a gente sabe como é difícil a gente evangelizar entre a nossa casa, entre os nossos parentes, entre a nossa família. Muitas vezes a gente fica triste com isso, fica revoltado, mas precisamos entender que nem mesmo Jesus foi aceito pelo teu povo. Então a gente também não vai ser aceito. Não adianta a gente insistir. Jesus não insistiu. É interessante isso, que Jesus sabia disso, que não adiantava ele insistir com aquele povo. Então ele desistiu e foi embora, foi seguir a sua missão. Não perdeu tempo com aquele povo. Então muitas vezes a gente tem que parar com isso, de querer enfiar Deus na cabeça das pessoas da nossa casa, das pessoas que a gente trabalha, as pessoas que a gente convive. A gente muitas vezes fica angustiado, fica triste, porque a gente fica teimando, tentando enfiar Deus na cabeça daquelas pessoas, que as pessoas abrem para Deus. E muitas vezes é perca de tempo. Muitas vezes elas vão acreditar em Deus através de outra pessoa que vem de longe, que eles não conhecem. Nós temos que evangelizar as pessoas que não nos conhecem, porque é assim que vai acontecer. É mais fácil as pessoas estranhas acreditar na palavra de Deus do que essas pessoas. Que nós possamos ter esse entendimento. Pedir ao Espírito Santo que nos dê essa graça de entender que nem todos vão aceitar a palavra de Deus. Que nosso papel é semear a palavra de Deus. Nosso papel é falar de Deus. Mas se a pessoa não quer ouvir, amém. Deus pelo menos viu que a gente fez a nossa parte. Vamos anunciar em outro lugar. Vamos anunciar para outras pessoas que querem receber a palavra de Deus, que estão dispostas a ouvir a palavra de Deus, a graça de Deus, receber a graça de Deus. Que o Espírito Santo possa nos dar esse entendimento, de buscar cada vez mais a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus, de superar essas barreiras, essa provação. E que com a graça de Deus a gente vai vencer. Nem todos vão acreditar, nem todos vão crer, nem todos vão converter. Precisamos entender isso e continuar pregando, continuar anunciando. Que assim seja. Amém.